Bom, por que eu acho que você deveria comprar Bitcoin, independente da tua idade, do teu gênero, do que tu acredita? Por que de fato o Bitcoin é o único investimento hoje em dia? Vou te trazer algumas explicações por que eu acho isso, do que eu tenho observado, que inclusive nesse vídeo aí que eu tô mostrando agora, que é no meu canal principal, eu já falei sobre isso, eu abordei a minha experiência com investimentos e eu entrei em conclusão que de fato o Bitcoin é o único investimento e reserva de valor que existe. Bom, primeira coisa então que a gente tem que entender é o problema do dinheiro atual. Qual que é o problema dele? O sistema Fiat, que a gente chama, que é o sistema fiduciário, que é real, dólar, euro, ele é baseado em uma dívida infinita. Como assim, Marcos? Os governos, eles sempre estão imprimindo dinheiro e independente da situação, né? Aqui no Brasil, o governo, ele imprime adoidado, né? Não tem nem lógica, ele só faz isso realmente porque ele precisa de dinheiro. Nos Estados Unidos também, eles estão imprimindo dinheiro adoidado, então o real e o dólar já não se valem a mesma coisa que valia 1, 2 ou 3 anos atrás, 10 anos, eles sempre se valem menos, entendeu? O valor do dinheiro em si, ele vale menos. Por mais que tu possa ter mais valor em valor de dinheiro em si, então tipo, ontem tu tinha 10, agora tu tem 20, mas o valor dele, de fato, ele tá comprando menos, entendeu? E isso se chama inflação e também várias outras coisas que tem a ver com isso, que deixa com que essas moedas fiat, essas moedas fiduciárias, elas se desvalorizem perante qualquer coisa, inclusive perante o Bitcoin. Outra coisa também que é muito importante, que vem nessa linha do sistema fiduciário, é o juros negativo. Em muitos cenários econômicos, principalmente na Europa, Japão, e ajustado também pela inflação do Brasil, deixar o dinheiro no banco, ele rende menos do que a subida dos preços. Como assim? No Japão e na Europa, isso é comum porque lá existe a reduflação, que é quando as coisas vão ficando mais baratas de fato, ou seja, tu pode pensar que isso é bom, mas isso é ruim por diversos motivos. Um deles é que tu não consegue investir em nada, porque lá, como o dinheiro tá ficando, as coisas estão ficando mais baratas, não tem como tu deixar no banco rendendo igual no Brasil. E no Brasil a gente tem essa falsa sensação de que de fato a gente tá ganhando dinheiro, porque a taxa Selic é alta, qualquer banco aí rende bastante, mas ele rende, sei lá, 15%, 12%, e se tu for ver de fato a inflação real é muito maior que isso. Então, você ganha 15% em dinheiro em si, mas a inflação ela é 20, 25, 30%. Então, tu ainda tá no prejuízo, cara. Ou seja, o sistema atual, ele pune quem é conservador e poupa. Se o seu rendimento ele é menor que a inflação, então você tá no juros negativo. Outra coisa que é matematicamente falando, que é escassez versus a vontade da política. Como assim? O Bitcoin, ele só pode existir 21 milhões de unidades, enquanto o real, o dólar, os governos, né, eles podem criar mais real, mais dólar, infinito. É isso que eles fazem todos os dias, né? Ou seja, não tem como ele ser escasso, né? Não tem como ser uma reserva de valor. Você guardar real porque ele é uma reserva de valor. Não existe. Reservas de valores são Bitcoin, ouro, prata, porque ouro, prata, tu não consegue ir criar do nada. Tu precisa minerar. No caso do Bitcoin, tu também tem que minerar, né? Existe toda essa parte de minerar Bitcoin, mas no caso do Bitcoin, é estipulado lá no código dele que só pode existir 21 milhões de unidades, ou seja, ele é escasso e não existe para todo mundo, né? Se for para pensar que existe mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem nem como ter um Bitcoin para cada um, né? Então, ele é extremamente escasso e ele tem várias vantagens perante o ouro e a prata. Tá, então agora eu vou falar o porquê que ele é melhor que o ouro e a prata então, né? Eu falei que o Bitcoin, o ouro e a prata são reservas de valor e também pode ser considerado investimentos, mas vamos supor o seguinte, vou te dar um exemplo aqui de portabilidade. Vamos fingir que tu tem R$1 milhão em ouro e tu tente atravessar a fronteira ou ir pra qualquer lugar com ouro. É impossível, né? Não tem como tu andar com ouro. É até proibido em alguns países tu andar com ouro, ter ouro em casa, porque realmente os países não deixam, né? Tanto que até alguns anos atrás, mais ou menos 50 anos atrás, o governo dos Estados Unidos, ele confiscou todo o ouro da população. E com o Bitcoin não, né? Com o Bitcoin tu só precisa ter 12 palavras na tua memória, que são o teu passphrase, e que tu vai poder ir pra qualquer lugar. Então não tem como as pessoas te roubar, te pegar o teu Bitcoin, porque vai estar tudo na tua mente. É a famosa Brain Wallet.
Também tem a divisibilidade, que tu não consegue pagar um café com uma lasca de ouro facilmente, né? Tu não consegue cortar o teu ouro e trocar lá numa padaria, numa coisa. Já o Bitcoin não. Um Bitcoin, ele é divisível em 100 milhões de partes, que a gente chama de Satoshi, né? Então, cara, tu pode multiplicar, na verdade, tu pode dividir o teu Bitcoin em múltiplas partes e tu pode pagar qualquer coisa com Bitcoin. Então, um café é 1000 Satoshis, é 500 Satoshis. E isso é muito mais fácil de tu fazer trocas e comprar coisas e usar isso em um comércio. Também a gente pode falar de verificabilidade, que é muito mais difícil e caro tu saber se um ouro ele é puro ou não, qual que é a pureza, se ele é ouro de verdade. Agora, olhando para o Bitcoin, qualquer pessoa pode verificar a autenticidade do Bitcoin instantaneamente, porque é impossível de tu falsificar um Bitcoin, porque um Bitcoin é Bitcoin aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos. E também tem a parte da escassez final, que se o preço do ouro subir muito, as mineradoras, elas cavarão mais fundo, elas vão abrir muito mais lugares para minerar, para de fato conseguir aumentar a demanda. Já no Bitcoin, isso é muito mais difícil, porque a cada X tempo minerado, tantos Bitcoins vão ser criados, então independe de se tem 1000 pessoas minerando ou 10 pessoas, a mesma quantidade de Bitcoin criada vai ser o mesmo, porque está escrito no código do Bitcoin, então não tem como tu criar mais Bitcoin se tem mais máquinas minerando. Isso é impossível. A mesma quantidade vai ser sempre minerada igual. E outra coisa também que não existe investimentos. Isso é a tese do Michael Saylor, que ele tá até bem famoso atualmente, que ele argumenta que ações, imóveis e títulos eles são apenas veículos de reserva de valor imperfeitos. E a tese dele é que imóveis têm impostos e manutenções, ações elas podem ser diluídas ou a empresa pode quebrar, e o Bitcoin ele não é uma empresa, ele é uma propriedade de digital pura, ou seja, é o primeiro dinheiro perfeito da história. Claro que isso é uma tese desse Michael Saylor, aí vai de te acreditar ou não. Eu acredito que é nessa linha, porque se tu tiver ação, a empresa pode quebrar e a tua ação valer 0, ou ele pode te diluir criando mais ação. Então a tua ação antes que valia R$100, agora vale 50, porque ele aumentou 50% da base. E é assim também com dinheiro, né? E é assim também com imóvel, então o teu imóvel ele pode desvalorizar, tu vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar todo o imposto anual, imposto para vender, imposto pro teu neto receber quando tu morrer, não sei o que. Cara, é difícil pra caramba. E outros argumentos também pra te comprar o teu Bitcoin logo, cara, que é a inconfiscabilidade. Que é, se tu tem as tuas chaves privadas, nenhum governo ou juiz pode congelar teu saldo diferente de real, dólar, que tá na tua conta poupança ou corrente. Não tem como ninguém confiscar ele de você. É até um caso bem comum, não sei se você ouviu falar, mas provavelmente sim, que é o caso do Monark, que ele teve que fugir pros Estados Unidos e o governo congelou ou confiscou, não sei como é que ficou, R$300 mil da conta dele. Se tivesse em Bitcoin, o governo nunca ia conseguir pegar esse dinheiro dele. Então é uma ideia aí pra você ter. O Bitcoin também, ele é o único sistema do mundo onde você pode enviar um valor pra qualquer pessoa no mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pedir permissão de um gerente de banco. Então, cara, ele te dá a liberdade. E o Bitcoin, ele tá sofrendo uma adoção institucional gigante. Posso mencionar aqui algumas coisas como a BlackRock, a MicroStrategy e até mesmo países como El Salvador já estão entendendo a importância do Bitcoin e estão fazendo reservas e acumulando eles ano após ano. Então, só para resumir, o Bitcoin ele não vai te deixar rico amanhã. Ele é para impedir que o sistema te deixe pobre para sempre. Porque se tem juros negativos, se não existe investimento, a única coisa que resta pra gente é de fato comprar Bitcoin. Então, cara, estuda, entenda de autocustódia e proteja o teu futuro. Pode parecer um pouco sensacionalista ou que eu tô exagerando, mas se tu pesquisar de fato, tu vai ver que investimento hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, é difícil, não existe. E tu só vai estar ganhando valor monetário, né? Só vai estar ganhando, de fato, só vai estar ganhando números na tua conta corrente, não vai estar ganhando valor em dinheiro. E o Bitcoin ele serve justamente para isso, para salvar o teu dinheiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas leituras para ti, caso tu queira ler, e inclusive veja meu primeiro vídeo desse canal que eu falo sobre a importância da leitura, beleza? Tamo junto e valeu!